Apresenta Vida Inteligente. Três, dois. Olá, no Vida Inteligente de hoje nós vamos fazer uma viagem espetacular através do telescópio Hubble. Você vai ver imagens que você nunca viu e durante uma hora nós vamos presenciar isso tudo. Lembrando mais uma vez que o programa Vida Inteligente passa aqui na TV Floripa, canal 4 ao vivo, às quartas-feiras, e na TV Litoral de Campos dos Goytacazes. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, que é o nosso briefing, e logo em seguida nós já entramos com o documentário do filme. Estamos a Vida Inteligente. Talvez exista matéria suficiente para que essa grande implosão acabe acontecendo. Os cientistas acreditam que 90% da matéria que constitui o universo é invisível. A Via Láctea e as galáxias. Estamos apresentando Vida Inteligente. Os astros nascem, vivem e morrem. E existem mais galáxias no universo do que estrelas em nossa Via Láctea. O infinito. A Austrália é o ponto de partida para esta viagem pelo espaço. As viagens, em geral, servem para ampliar os horizontes do espírito. Esta terá como objetivo medir o espaço sideral e nos situar no contexto mais amplo possível, o universo. Partimos da Austrália, o ponto mais favorável para observar as galáxias mais próximas, duas mini-galáxias que têm o nome de Nuvens de Magalhães. A pequena nuvem pode ser vista no centro e a grande nuvem à direita. Em 1987, uma supernova explodiu no centro da grande nuvem. Na verdade, esta estrela supergigante explodiu há mais de 160 mil anos. Foi este o tempo que a luz da explosão levou para chegar até nós. Andrômeda é a mais próxima das grandes galáxias. Ela fica a mais de 2 milhões de anos-luz. A 10 milhões de anos-luz encontra-se a galáxia chamada de Moeda de Prata, uma galáxia espiral como a de Andrômeda e como a nossa, a Via Láctea, a qual tem provavelmente este mesmo aspecto. Uma galáxia espiral vista do alto, a galáxia M83, que também fica a 10 milhões de anos-luz. Vamos agora 2 vezes mais longe. A luz desta galáxia leva 20 milhões de anos para nos alcançar. Esta aqui precisa de 35 milhões de anos. E a luz da magnífica galáxia do Sombreiro leva 40 milhões de anos. Estas distâncias parecem enormes, mas todas estas galáxias em espiral ficam relativamente próximas da nossa. Esta galáxia, Virgo A, é diferente. Sua forma elíptica lhe dá a aparência de uma bola de basquete. Ela faz parte de um aglomerado que se encontra a mais de 60 milhões de anos-luz. O aglomerado da Virgem, que faz parte de um superaglomerado com cerca de 1000 galáxias. As galáxias se agrupam nesses grandes aglomerados por causa da atração gravitacional recíproca. Mas como sabemos disso? Como somos capazes de medir o cosmos, ou mesmo a distância que separa a Terra do centro de nossa galáxia? Nossa galáxia faz parte, juntamente com outras 30, do que chamamos de grupo local. Este grupo faz parte de um aglomerado, e este, por sua vez, está no interior de um superaglomerado.
Estes superaglomerados formam uma espécie de filamentos através do universo. Para chegar à concepção deste modelo, os astrônomos se valem das estrelas que eles chamam de velas padrão. Existe uma em nossa galáxia, uma estrela pulsante que acende e apaga com a regularidade de um mecanismo de relógio. Essas estrelas são denominadas cefeidas variáveis. São estrelas cuja luminosidade varia em função de sua dilatação ou contração. Esta aqui é grande e luminosa e suas pulsações são lentas. Esta cefeida é menor e menos luminosa. Suas pulsações são mais rápidas. A variabilidade das pulsações, portanto, depende diretamente da luminosidade intrínseca da estrela. Assim, conhecendo-se a distância e o brilho destas cefeidas mais próximas, podemos calcular a distância das cefeidas longínquas, cefeidas de brilho menor, mas que pulsam segundo o mesmo ritmo. Foi assim que pudemos estabelecer que a galáxia de Andrômeda se encontra a uma distância de 2.200.000 anos-luz. Bastou comparar as cefeidas de nossa galáxia com as de Andrômeda. Mas nossos telescópios instalados no solo são capazes de detectar apenas as cefeidas situadas em torno de 15 milhões de anos-luz. Somente o telescópio espacial Hubble é poderoso o bastante para detectar as cefeidas desta galáxia, que fica a 55 milhões de anos-luz. E as desta outra, que fica a mais de 80 milhões de anos-luz. Para ir mais longe, é necessário um outro tipo de vela padrão. Os astrônomos a chamam de supernova tipo 1. Ela surge no interior de um sistema binário, ou seja, de uma estrela dupla. Uma anã branca, estrela que se aproxima do fim de sua vida, gira sobre si mesma no centro de um disco de acreção. Ela atrai a matéria gasosa de sua companheira. Quando esta anã branca atinge 1,5 vezes a massa do Sol, ela explode. É uma supernova tipo 1. A intensidade da explosão é sempre a mesma, e ela se torna a nossa nova vela padrão de referência. Graças às cefeidas, conhecemos a distância desta galáxia, mas como ela também contém uma supernova tipo 1, pode-se deduzir a distância da nossa nova vela padrão. Esta vela padrão de referência, a supernova tipo 1, nos permite sondar 100 vezes mais as profundezas do espaço. Expansão, as galáxias estão se afastando em todas as direções. Temos a prova pela luz que emitem. Quando uma galáxia se afasta, os raios do seu espectro sofrem um desvio para o vermelho. Quanto mais distante uma galáxia, mais depressa ela se afasta e maior é esse desvio para o vermelho. A medida desse deslocamento espectral é o melhor instrumento para se determinarem o tamanho e o formato do universo. Podemos deduzir que as regiões mais distantes do universo estão a cerca de 15 bilhões de anos-luz. Ao mapear os céus, no início dos anos 60, os astrônomos localizaram fontes de ondas de rádio de enorme intensidade. Vistas através de telescópios ópticos, estas fontes se assemelham a estrelas comuns. O seu desvio para o vermelho prova que elas estão situadas a bilhões de anos-luz, ao contrário das estrelas. Não são radiogaláxias como esta aqui, a Centauro A, que emite ondas de rádio, mas libera muito menos energia. Também não são as galáxias de Seyfert, fontes de ondas de rádio que possuem um núcleo muito luminoso. As Seyferts são 100 vezes menos energéticas que as radiogaláxias e pelo menos 10.000 vezes menos do que estas fontes recém-descobertas. Mas todas as três retiram sua energia de buracos negros supermaciços, poços vorazes de atração gravitacional. No interior destas novas fontes de rádio, batizadas de quasars, os buracos negros são de dimensões gigantescas e devoram o equivalente a 600 vezes a massa da Terra por minuto. Os quasars são ultraluminosos. São os objetos mais energéticos de todo o universo e estão também entre os mais antigos e os mais distantes, apresentando um enorme desvio para o vermelho. A exploração das profundezas do cosmos nos permitiu outra grande descoberta: as galáxias em colisão.
Eis o resultado de uma fusão de galáxias denominadas as antenas. Simuladas no computador, as duas espirais não entram de fato em colisão, mas passam uma através da outra como pêndulos cósmicos. A interação gravitacional as faz emitir duas grandes caudas, que lembram as antenas de um inseto. A fusão desencadeia uma fogueira de estrelas. Novas estrelas nascem subitamente. As antenas estão a 63 milhões de anos-luz da Terra. Em seu centro, brilham as novas estrelas que surgem como fogos de artifício. Esta colisão ocorre como se duas engrenagens passassem uma por dentro da outra. A galáxia intrusa vai passar por dentro da maior, perturbando sua estrutura interna. Eis uma imagem real deste fenômeno. Estamos vendo a galáxia da Roda da Carruagem, que ficou neste estado depois de ser atravessada por uma das pequenas galáxias vistas à direita. Neste tipo de colisão, nenhuma das galáxias subsiste de fato. Pode-se dizer que passam a formar uma supergaláxia. Talvez seja esta a sorte que espera nossa própria galáxia daqui a 10 bilhões de anos, quando entrarmos em colisão com Andrômeda. Estamos apresentando Vida Inteligente. Conheça agora as novidades do Pórtico Centro Comercial. Tecnologia. Todo o ambiente conta com wireless, para você se conectar à internet com o seu laptop, palmtop ou celular. Produtos e serviços. No Shopping Pórtico você tem um mix de compras e produtos variados. Praça de alimentação e serviços bancários com parceria do Banco do Brasil. Pórtico Centro Comercial. Felipe Schmidt, 515, no coração da cidade. Estamos apresentando Vida Inteligente. Seria esta a primeira imagem que nos parecerá muito mais estranho do que podemos imaginar. O mistério dos buracos negros. Ninguém jamais viu um buraco negro, porque nada, nem mesmo a luz, pode escapar de um campo gravitacional tão forte. Assim como os buracos negros, 90% da matéria do universo é invisível para nós. Os físicos a chamam de matéria oculta. Essa massa oculta não pode ser detectada em nenhum comprimento de onda, nem em raios gama, nem em ondas de rádio. Com cerca de 90% do panorama cósmico oculto desta forma, nossas teorias sobre o universo podem se revelar completamente falsas. A matéria oculta pode ser a principal responsável pelo desenvolvimento e a estrutura do universo. O problema é que a quase totalidade desta estrutura escapa à nossa percepção visual. Tudo o que sabemos é que o cosmos é feito de monstros vorazes e invisíveis. Duas estrelas giram em torno do mesmo centro de gravidade sob o efeito de sua mútua atração gravitacional. Não vemos a gravidade, mas podemos registrar seus efeitos. A gravidade da matéria oculta afeta a rotação desta galáxia. Esta rotação se mede graças ao efeito Doppler. Os resultados mostram que as partes mais afastadas da galáxia giram a uma rapidez que não é justificada pela matéria visível. Isto se dá por causa da matéria oculta. É provável que se trate de um halo de matéria oculta 10 vezes mais maciço que a matéria visível e que acelera a rotação galáctica. Mas a matéria oculta não deve ser confundida com as nuvens escuras que estão espalhadas pela galáxia. Estas não passam de poeira visível. A massa oculta que procuramos exerce uma atração sobre as estrelas. E é possível adivinhar sua presença nestes aglomerados de galáxias. Suas interações mútuas nos levam a crer que neles existem 100 vezes mais matéria do que podemos avistar.
Mas o que é a matéria oculta? Será composta de estrelas mortas, de estrelas abortadas, de buracos negros? Ou será feita de partículas subatômicas diferentes? Eis a parte visível do cosmos que conhecemos. A natureza da matéria oculta e o modo como ela dá forma ao universo são dois dos maiores problemas da cosmologia. Uma estrela supermaciça atrai a matéria de sua companheira menor. A estrela maior morre, tornando-se uma supernova, mas sua companheira sobrevive, sempre seguindo sua órbita e perdendo matéria. Por que a superestrela transformou-se num buraco negro? Se pudéssemos ver o universo, veríamos a estrela sã e salva, gravitando em volta de um espaço vazio. São estes indícios que permitem aos astrônomos detectar os buracos negros. Aqui está outro. Ainda que invisível, o buraco negro distorce a luz e o espaço nas suas proximidades. Se alguém se aproximar demais de um buraco negro, pode ser transformado em espaguete. Um buraco negro é uma estrela morta de tal densidade e de tal gravidade que nada pode escapar dali. Para formar um buraco negro, o núcleo da estrela que explodiu deve ter pelo menos 3 vezes a massa do Sol. Imaginemos por um instante que a Terra seja um buraco negro. A massa de nosso planeta seria comprimida até ter apenas 8 milímetros de diâmetro. Ela se tornaria tão densa que a luz não poderia escapar do seu interior. E nada se desloca mais depressa do que a luz. Mas a luz pode ser desviada, e é isto que nos ajuda a detectar a presença da matéria oculta. Aqui, a luz de um quasar distante viaja na direção da Terra. Se colocarmos um objeto maciço na sua trajetória, a imagem se deforma. O objeto pode ser uma galáxia que tenha grande quantidade de matéria oculta e um enorme campo gravitacional. Uma estranha lente é criada pela gravitação da matéria oculta. A imagem é distorcida e depois multiplicada, porque a gravidade desvia a luz do quasar. Daqui da Terra, vemos 4 imagens do mesmo quasar, com a galáxia lenticular ao centro. O grau de curvatura da luz revela a quantidade de matéria oculta que se encontra nessa galáxia. Quando a lente gravitacional é menos simétrica, ela deforma bastante as imagens. Os arcos azulados são galáxias muito distantes, distorcidas por aglomerados de galáxias em primeiro plano. Mas o princípio é sempre o mesmo. A lente gravitacional permite aos cientistas pesar a matéria oculta. Na Via Láctea, envolto em milhões de estrelas que se acumulam no centro galáctico, encontra-se um anel de gás. Sua massa é equivalente a 30.000 sóis. Para muitos astrônomos, tal turbilhão prova uma única coisa: a atração de um buraco negro maciço, um sorvedouro no centro de nossa galáxia, que já devorou 1 milhão de sóis. Os cientistas acreditam que as colisões galácticas são a origem de buracos negros ultramaciços. Como dançarinas celestes, 2 galáxias se fundem. Um buraco negro supermaciço é formado no momento em que os núcleos das 2 galáxias se unem. Eis Centauro A, a união de 2 galáxias, uma branca em forma de bola de basquete e outra escura, vista de perfil. No coração das 2 galáxias, um buraco negro supermaciço, 1000 vezes mais maciço que o da nossa Via Láctea. E aqui um outro, igualmente enorme. Um buraco negro supermaciço é cercado por um disco de acreção. Submetida a uma gravidade irresistível, a matéria desliza em espiral para o seu interior. Uma parte da matéria forma jatos perpendiculares ao disco, salva do abismo graças à onda de choque em torno do núcleo central.
Hora após hora, o equivalente a 4 vezes a massa da Terra é absorvido. Vemos aqui um buraco negro supermaciço, de dimensões ainda maiores, 2 bilhões e meio de vezes a massa do Sol. Ele se situa no centro da galáxia de Virgo A. Um grande feixe de matéria é ejetado rumo ao espaço. Vemos aqui Virgo A através do telescópio espacial Hubble. O jato agora é visível em sua totalidade. A mesma galáxia vista de um telescópio terrestre. Mas os buracos negros mais impressionantes são os que estão ligados aos quasars. Os quasars ardem no centro de galáxias longínquas e são tão resplandecentes que eclipsam as próprias galáxias. Os quasars extraem sua energia da presença de buracos negros supermaciços que consomem o equivalente a 600 planetas Terra por hora. Estas imagens foram captadas pelo telescópio Hubble. Os quasars estão entre os objetos mais luminosos e mais possantes do universo. Albert Einstein, o grande físico do século XX, tinha previsto a maior parte dos efeitos relacionados aos objetos supermaciços. Sua teoria da relatividade geral explica como os corpos maciços não apenas deformam a luz, mas também o espaço à sua volta. Nosso universo vibra sob tensões gravitacionais produzidas por esses objetos supermaciços. Um buraco negro cria as maiores distorções, deformando de tal modo o espaço e a luz que não temos a menor ideia do que se passa no seu interior. Talvez existam ali as mais diversas passagens, dando acesso a outras partes do cosmos, ou quem sabe, portas para um outro universo. Aonde iremos agora? محمد خميس على تنفيذ الخطأ.